Diante de uma lápide sem corpo, um milionário destruído enfrenta o vazio de ter perdido seu único filho no mar. Mas, no meio da chuva e da dor, uma menina desconhecida se aproxima, segurando um pequeno tênis infantil. Com olhos firmes, ela dispara uma frase que faz o mundo dele desabar. Seu filho está vivo. E a partir desse encontro improvável, nasce uma história de amor, esperança e transformação. Se você ama boas histórias, por favor, se inscreva no nosso canal e comente de onde você é. Continuamos. A chuva caía sem piedade sobre a Praia dos Ingleses, em Florianópolis. As gotas grossas batiam contra o mármore polido da placa memorial, fazendo um barulho ritmado que parecia acompanhar o coração partido de Augusto Mendonça. Imponente em seu terno preto ensopado, o empresário de 45 anos permanecia imóvel, o olhar fixo na pequena lápide onde estava gravado o nome de seu único filho, Lucas. Não havia corpo ali, apenas um símbolo. Um lembrete cruel de que, há exatos 3 meses, o mar de Santa Catarina havia engolido sua última razão para viver. Senhor Mendonça, está chovendo muito forte. Precisamos ir, insistiu Paulo, seu motorista e segurança pessoal, há mais de uma década. Augusto não respondeu. Em sua mão direita, apertava com força um tênis infantil verde e branco, o Bunussi, único vestígio que as equipes de resgate conseguiram encontrar após dias de buscas intensas. Um passeio de veleiro que deveria ter sido apenas mais uma tarde de diversão entre pai e filho, transformou-se em pesadelo quando uma tempestade repentina virou a embarcação. Augusto sobreviveu por milagre, resgatado por pescadores locais. Lucas, com apenas 10 anos, desapareceu entre as ondas furiosas. Mais 5 minutos, murmurou Augusto, a voz embargada. Paulo respeitou o pedido e recuou alguns passos, observando com pesar aquele homem que já havia sido um dos empresários mais vibrantes e visionários de Santa Catarina. O império imobiliário que Augusto construiu ao longo de 2 décadas, transformando a orla norte da ilha em um dos destinos mais cobiçados do país, agora estava à deriva, assim como seu fundador. Desde o acidente, Augusto abandonara tudo. Não comparecia mais às reuniões da Mendonça Incorporações, ignorava as centenas de mensagens que recebia diariamente e raramente saía da mansão no Jurerê Internacional, exceto para visitar aquela placa memorial. Os rumores sobre seu colapso emocional já corriam soltos pelo mercado imobiliário, e muitos abutres corporativos começavam a rondar seus negócios, sentindo a oportunidade de abocanhar pedaços do império que parecia prestes a ruir. A dor da perda de Lucas somava-se a outra ferida ainda aberta. 5 anos antes, Clara, sua esposa, partira após uma batalha fulminante contra um tumor cerebral. Em menos de 6 meses, Augusto viu a mulher que amava definhar até o último suspiro. Desde então, dedicara toda a sua existência ao filho, a única luz que restara em sua vida. Agora, mesmo essa luz se apagara. Senhor, por favor, o médico disse que o senhor não pode se expor assim, insistiu Paulo, preocupado ao ver o patrão tremer de frio sob a chuva impiedosa. Augusto finalmente cedeu. Com passos lentos, afastou-se da lápide, mas em vez de seguir para o luxuoso SUV estacionado próximo ao cemitério, virou-se na direção oposta. Vou caminhar um pouco, disse, com uma firmeza que não permitia contestação. Sozinho. Mas, senhor, Paulo, por favor, preciso disso. Estarei bem, volto para casa mais tarde. Relutante, o segurança observou seu patrão afastar-se sob a chuva, caminhando sem direção aparente. Augusto não sabia para onde ia e tampouco se importava. Seus pés o levaram para longe do bairro nobre, atravessando a ponte que conectava o norte da ilha ao centro da cidade. A chuva continuava caindo, mas ele mal a sentia. Sua mente estava presa em uma espiral de lembranças. Lucas correndo pela praia, Lucas aprendendo a nadar, Lucas sorrindo ao receber seu primeiro barquinho de madeira. Horas depois, Augusto percebeu que havia caminhado até o Morro da Cruz, uma das áreas mais pobres da cidade. Nunca estivera ali antes, apesar de seus empreendimentos imobiliários estarem a poucos quilômetros de distância, enquanto suas construções de luxo dominavam a orla. Aqui as casas simples se amontoavam nas encostas,
muitas em condições precárias, com telhados improvisados e paredes de madeira. A chuva finalmente diminuíra para uma garoa fina, quando Augusto, exausto e encharcado, sentou-se em um pequeno muro na entrada de uma viela. Ali, pela primeira vez em meses, permitiu-se observar a vida ao redor. Crianças brincavam nas poças d'água, indiferentes à precariedade. Mulheres estendiam roupas aproveitando a trégua da chuva. Homens consertavam telhados danificados. Uma vida tão diferente da sua, mas ainda assim, vida. Foi então que ele a viu. Uma menina de aproximadamente 8 anos corria em sua direção, descalça, com o cabelo crespo preso em pequenas tranças coloridas. Seu vestido simples estava molhado, e ela parecia carregada de uma urgência quase desesperada. Quando seus olhares se cruzaram, Augusto sentiu um calafrio que nada tinha a ver com suas roupas encharcadas. Ela parou a poucos passos dele, respirando ofegante. Em suas pequenas mãos, segurava algo que fez Augusto congelar instantaneamente. Um tênis infantil verde e branco, idêntico ao que ele ainda apertava em sua própria mão. Era impossível. Era o par exato do tênis que havia sido encontrado após o acidente. "Moço, você é o pai do Lucas?" perguntou a menina, com voz firme apesar do nervosismo evidente. Augusto sentiu as pernas fraquejarem. Como aquela criança poderia saber o nome de seu filho? Como poderia ter o outro tênis? Quem é você? Como sabe sobre Lucas? Rai balbuciou, seu coração acelerando a ponto de doer. "Meu nome é Aninha, Aninha Santos. Eu sei onde seu filho está." O mundo pareceu parar naquele instante. As palavras da menina ecoavam em sua mente como um sonho impossível, uma alucinação, cruel nascida de sua dor e desespero. Ele havia visto o mar engolir seu filho. Havia passado semanas acompanhando as buscas infrutíferas. Havia enterrado uma caixa vazia, apenas para ter um lugar onde chorar. "Isso não é possível", murmurou, mais para si mesmo do que para a menina. "É sim, senhor", insistiu Aninha, estendendo o tênis em sua direção. "Ele está na nossa casa. Meu pai o encontrou na praia do Moçambique, depois da tempestade. Lucas estava machucado e não lembrava direito quem era. Só hoje, quando vimos sua foto no jornal, ele começou a lembrar." Augusto olhou para o tênis em sua mão e depois para o que a menina oferecia. Eram idênticos, indiscutivelmente do mesmo par. Um presente que ele mesmo havia dado a Lucas no último aniversário. "Você pode me levar até ele?" perguntou, a voz trêmula de uma esperança dolorosa que temia alimentar. Aninha assentiu, estendendo a mão pequena e calejada para o homem. "Venha, não é longe daqui." Tomado por uma emoção que não conseguia nomear, uma mistura de medo, esperança e incredulidade, Augusto segurou a mão da menina e deixou-se guiar pelas vielas estreitas do Morro da Cruz. A cada passo, seu coração batia mais forte, dividido entre o terror de estar sendo enganado e a esperança angustiante de que, por algum milagre inexplicável, seu filho pudesse estar vivo. O caminho parecia interminável, enquanto subiam por becos e escadarias improvisadas. Finalmente, chegaram a uma pequena casa de madeira, com telhado de zinco e uma pequena varanda protegida por uma lona azul desbotada. Aninha abriu a porta e chamou. "Pai!" Trouxe ele. Trouxe o pai do Lucas. Um homem alto e magro, com as mãos calejadas e o rosto marcado pelo sol, apareceu na entrada. Seus olhos encontraram os de Augusto, com uma mistura de alívio e apreensão. "Graças a Deus o senhor veio", disse ele, estendendo a mão. "Sou Joaquim Santos. Há 3 meses estamos cuidando do seu menino." Augusto mal conseguia respirar. Onde ele está?" "Ele saiu faz pouco tempo", respondeu Joaquim com visível preocupação. "Deixou um bilhete dizendo que iria esperar no lugar onde vocês dois sempre iam juntos. Disse que tinha certeza que o senhor iria até lá hoje." O bilhete, escrito com a caligrafia irregular e infantil que Augusto conhecia tão bem, dizia apenas: "Vou esperar no nosso lugar especial, pai. Agora eu lembro de tudo." As lágrimas finalmente vieram incontroláveis. Augusto sabia exatamente onde Lucas estaria. A pequena enseada escondida na Praia Brava, onde costumavam observar o pôr do sol todas as sextas-feiras,
uma tradição que mantinham desde que Clara partira, um lugar que apenas os dois conheciam. Preciso ir até ele, disse Augusto, a voz embargada. Vocês podem me levar? Joaquim assentiu, pegando um casaco surrado. Aninha e eu sabemos onde é. Foi lá que encontrei ele depois da tempestade. Enquanto saíam apressados, Augusto sentia o coração quase explodir no peito. Seria possível? Depois de 3 meses de agonia, seu filho poderia estar vivo? A esperança, tão cruel quanto reconfortante, o consumia por completo enquanto seguiam para a Praia Brava, onde o sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu de Santa Catarina com tons de laranja e púrpura. O táxi percorria a estrada sinuosa que ligava o Morro da Cruz à Praia Brava, cortando o norte da ilha de Florianópolis. Dentro do veículo, o silêncio era quebrado apenas pelo ruído ocasional dos limpadores de para-brisa, que afastavam a garoa persistente. Augusto, sentado no banco traseiro ao lado de Aninha, mantinha os olhos fixos na paisagem que passava, mas sua mente estava longe, dividida entre a esperança e o medo. Joaquim, no banco da frente, explicava ao motorista o caminho exato para a pequena enseada escondida entre as rochas. É depois daquela curva, onde termina a estrada principal, indicou. O senhor tem certeza que quer ir até lá com essa chuva? Questionou o taxista, observando pelo retrovisor o homem elegante com roupas encharcadas e expressão atormentada. A maré está subindo, e aquela área fica perigosa quando o tempo está ruim. Tenho certeza absoluta, respondeu Augusto, sua voz não admitindo contestação. Durante o trajeto, Joaquim relatava como havia encontrado Lucas. Eu trabalho como pescador artesanal. Naquela manhã, 3 meses atrás, saí mais cedo para verificar minhas redes depois da tempestade da noite anterior. Foi quando vi algo se movendo entre as pedras da enseada. Pensei que fosse algum animal, mas quando me aproximei, Joaquim fez uma pausa, visivelmente emocionado. Era um menino, senhor. Estava machucado, assustado, agarrado a um pedaço de madeira. Acho que era parte de um barco. Augusto fechou os olhos com força. A imagem de seu filho, sozinho e ferido, lutando contra o mar, era quase insuportável. Ele estava em choque, continuou Joaquim. Conseguia dizer seu nome, Lucas, mas não sabia mais nada. Não lembrava onde morava, quem eram seus pais, nada. Tentei levá-lo ao hospital, mas ele entrou em pânico. Gritava que não queria ir, que tinha medo. Então o levei para casa. Por que não procurou a polícia? Perguntou Augusto, sem conseguir conter a pergunta que o atormentava. Joaquim baixou o olhar. Tentei, senhor, 2 vezes. Nas 2, assim que mencionei que iríamos à delegacia, ele teve crises de pânico tão fortes que chegou a desmaiar. Algo o traumatizou profundamente. Ele fez uma pausa. Decidi cuidar dele até que se sentisse seguro o suficiente. Coloquei anúncios nos jornais locais sobre um menino encontrado, mas ninguém respondeu. Os anúncios sobre o desaparecimento do Lucas estavam em toda parte, murmurou Augusto confuso. Não temos televisão em casa, senhor, e raramente consigo comprar jornais. Só hoje, quando encontrei um exemplar no ponto de ônibus com sua foto... Joaquim apontou para o jornal, dobrado em seu bolso. Lucas viu a imagem e algo despertou nele. De repente começou a lembrar de tudo. Seu nome, onde morava, o acidente. Foi como um dique que se rompeu. Aninha, que até então permanecera em silêncio, segurou a mão de Augusto. Ele chorou muito, disse ela, com a sinceridade crua das crianças. Disse que precisava encontrar o pai, que o pai devia estar sofrendo muito achando que ele tinha ido embora para sempre. As lágrimas voltaram aos olhos de Augusto, sofrendo muito. Sim, essa era uma descrição adequada, embora insuficiente para o inferno que vivera nos últimos meses. Chegamos, anunciou o taxista, parando o carro onde a estrada terminava. Daqui, vocês precisam seguir a pé até a enseada. Augusto pagou a corrida e saiu apressadamente do veículo. A garoa havia cedido, mas o céu continuava carregado, com nuvens escuras que tornavam o fim de tarde ainda mais sombrio. O cheiro de maresia era forte e o barulho das ondas quebrando contra as rochas ecoava ao longe. Um caminho estreito descia pela encosta
até uma pequena praia semicircular, escondida entre formações rochosas. É por aqui, disse Aninha, tomando a frente com a familiaridade de quem conhecia bem o local. Eu e Lucas viemos aqui algumas vezes. Ele dizia que era um lugar especial. Desceram com cuidado pelo caminho escorregadio, Augusto sentindo o coração bater cada vez mais forte a cada passo. Quando finalmente chegaram à pequena praia, a maré começava a subir, reduzindo a faixa de areia. E foi então que ele viu. A poucos metros dali, sentado sobre uma rocha plana, olhando para o horizonte onde o sol lutava para romper entre as nuvens, estava um menino. Mesmo de costas, Augusto reconheceria aquela silhueta em qualquer lugar do mundo. O cabelo castanho claro, ligeiramente comprido, balançando com a brisa marinha. A postura, os ombros, a maneira como inclinava levemente a cabeça para o lado. Eram detalhes que conhecia intimamente, que faziam parte de sua alma. Lucas, chamou, a voz quase inaudível, engasgada pela emoção. O menino virou-se lentamente. Seu rosto, antes tão vivaz e sorridente, mostrava agora marcas sutis de sofrimento. Uma pequena cicatriz nova cortava sua sobrancelha esquerda, e seus olhos pareciam mais velhos, como se tivessem visto coisas que nenhuma criança deveria ver. Mas era ele. Indiscutivelmente era Lucas. Por um instante que pareceu uma eternidade, os dois apenas se olharam. O mundo ao redor desapareceu. Não havia mar, nem céu, nem praia. Apenas pai e filho se reencontrando, após uma separação que parecia impossível de superar. Foi Lucas quem quebrou a imobilidade. Com um soluço que sacudiu seu pequeno corpo, ele saltou da pedra e correu na direção do pai. "Pai!" gritou a voz embargada pelo choro. "Pai!" Augusto caiu de joelhos na areia molhada, os braços abertos para receber seu filho. Quando Lucas finalmente colidiu contra seu peito, agarrando-se a ele com toda a força que seus braços de 10 anos permitiam, Augusto sentiu como se seu coração, despedaçado durante meses, começasse a se reconstruir. "Meu filho", soluçou abraçando Lucas com tanta força que temia quebrá-lo. "Meu filho, você está vivo. Você está aqui." Os dois choravam sem controle, agarrados um ao outro como se temessem que qualquer separação, mesmo mínima, pudesse levá-los a outro abismo de perda. Augusto cobria o rosto de Lucas de beijos, tocava seus cabelos, suas bochechas, seus ombros, precisando sentir que ele era real, que não se tratava de um sonho cruel ou uma alucinação nascida do desespero. "Me desculpa, pai", soluçou Lucas entre lágrimas. "Eu não conseguia lembrar. Eu tentei, juro que tentei, mas minha cabeça doía tanto quando eu forçava..." "Shh, está tudo bem", acalmou-o Augusto, embalando-o nos braços como fazia quando Lucas era apenas um bebê. "Você está aqui agora. É só isso que importa." Joaquim e Aninha observavam a cena a uma distância respeitosa, também emocionados. A menina chorava silenciosamente, enquanto o pai colocava um braço protetor ao redor de seus ombros. Joaquim e a Aninha cuidaram de mim, pai", disse Lucas, ainda agarrado ao pai, mas virando-se ligeiramente para olhar para os dois. "Eles me salvaram, me deram comida e roupa, mesmo tendo tão pouco." Augusto ergueu os olhos para o homem simples que havia salvado e protegido seu filho, quando ele mesmo não pôde fazê-lo. A gratidão que sentia era algo tão profundo, tão visceral, que palavras pareciam absolutamente inadequadas para expressá-la. "Eu jamais conseguirei agradecer o suficiente", disse, a voz embargada. Joaquim balançou a cabeça. "Não precisa agradecer, senhor. Qualquer pessoa de bem faria o mesmo." Mas Augusto sabia que não era verdade. Nem todos teriam acolhido um menino desconhecido, cuidado dele por meses, alimentado-o e vestido-o quando mal tinham o suficiente para si próprios. O que aquele homem e sua filha haviam feito não era apenas bondade. Era uma forma de heroísmo cotidiano que raramente recebe reconhecimento. "Vamos para casa", disse Augusto, levantando-se com Lucas ainda agarrado a ele, recusando-se a soltar. O pai. Todos nós. No caminho de volta, Lucas contou o pouco que conseguia lembrar sobre o acidente. A tempestade repentina, o barco virando, a sensação de ser arrastado pelas ondas. Depois disso, suas memórias se tornavam fragmentadas. Flashes de luz, dor
frio intenso, e então a figura de Joaquim puxando-o para a segurança. Eu não conseguia lembrar quem eu era, explicou, a voz pequena. Sabia meu nome, mas quando tentava pensar em você ou na nossa casa, minha cabeça doía tanto que eu não conseguia respirar. O médico que seu Joaquim chamou disse que era trauma, que com o tempo eu lembraria. Que médico? Perguntou Augusto, surpreso. Doutor Vicente, respondeu Joaquim. Um amigo que trabalha no posto de saúde do morro. Ele veio ver Lucas algumas vezes, quando conseguia uma folga. Disse que o menino sofreu um trauma psicológico severo, além dos ferimentos físicos, que forçá-lo a lembrar poderia piorar as coisas. Augusto assentiu, sentindo uma nova onda de gratidão. Aquela família havia feito tudo o que podiam com os poucos recursos que tinham. Quando o táxi finalmente chegou à mansão de Augusto, em Jurerê Internacional, já era noite. Paulo, o motorista e segurança, esperava ansiosamente na entrada, visivelmente aliviado ao ver o patrão. Seu alívio transformou-se em choque absoluto quando viu quem o acompanhava. Meu Deus do céu, Lucas! Exclamou incrédulo. Oi, Paulo! E respondeu o menino, sorrindo pela primeira vez desde o reencontro. O segurança olhou para Augusto, buscando uma explicação, mas o empresário apenas balançou a cabeça, indicando que conversariam mais tarde. Naquele momento, tudo o que importava era que seu filho estava de volta, vivo em seus braços. Paulo, por favor, prepare o quarto de hóspedes para o senhor Joaquim e sua filha Aninha, instruiu Augusto, enquanto caminhavam para dentro da mansão. E peça a dona Zuleide que prepare um jantar especial. Temos muito o que comemorar esta noite. Enquanto entravam na casa luxuosa, Aninha olhava ao redor com olhos arregalados de admiração. Joaquim, por sua vez, parecia desconfortável, consciente, de suas roupas simples e surradas em meio a tanto luxo. Fique à vontade, Joaquim, disse Augusto, percebendo seu desconforto. Esta casa pode parecer grande e imponente, mas hoje, pela primeira vez em meses, ela voltará a ser um lar. E isso eu devo a você. Aquela noite marcaria o início de uma nova jornada para todos eles, uma jornada de cura, de reconstrução e, acima de tudo, de profunda transformação. Porque em meio à dor e à perda aparente, algo extraordinário havia acontecido. Dois mundos completamente diferentes haviam se conectado através de um ato de pura humanidade. A mansão dos Mendonça, silenciosa por meses, parecia ter despertado de um longo sono. As luzes da sala de jantar, normalmente apagadas desde a tragédia, agora iluminavam uma cena inusitada. Ao redor da grande mesa de jacarandá, sentavam-se pessoas de mundos completamente diferentes, unidas por um laço improvável. Dona Zuleide, a governanta que servia a família há mais de 20 anos, movimentava-se entre a cozinha e a sala de jantar com uma energia renovada. Em suas quase 6 décadas de vida, jamais vira um milagre como aquele. O menino Lucas, que todos acreditavam ter partido para sempre, estava ali, sentado à mesa, comendo com apetite os pratos que ela preparara especialmente para celebrar seu retorno. Come mais um pouco, meu anjo, insistia ela, colocando mais uma porção de feijão tropeiro no prato do menino. Você está tão magrinho. Lucas sorriu, a boca cheia. Tá tudo muito gostoso, dona Zuleide. Eu senti falta da sua comida. Do outro lado da mesa, Aninha observava tudo com um misto de fascínio e timidez. Seus olhos escuros e vivos absorviam cada detalhe daquele ambiente que parecia saído de um conto de fadas. Os talheres de prata, as taças de cristal, os quadros nas paredes que ela intuía serem caríssimos, embora não soubesse nada sobre arte. Você gosta de arte, Aninha? Perguntou Augusto, notando o interesse da menina por uma tela em particular. Uma paisagem da Lagoa da Conceição pintada por um renomado artista local. Eu gosto de desenhar, respondeu ela, hesitante. Na escola, a professora diz que tenho talento. Ela desenha muito bem mesmo, senhor, confirmou Joaquim, que parecia deslocado em sua cadeira, tentando manter a postura correta e usar os talheres da maneira apropriada. Sempre ganha os concursos da escola.
mesmo sem ter materiais de qualidade. Augusto assentiu, observando o homem simples que salvara seu filho. Joaquim tinha aproximadamente sua idade, mas as marcas em seu rosto e nas mãos contavam histórias de uma vida de trabalho duro e privações. Ainda assim, havia uma dignidade inegável em sua figura, um tipo de nobreza que não vinha de títulos ou posses, mas de caráter. Amanhã mesmo providenciarei materiais de arte para você, Aninha, disse Augusto, e talvez possamos encontrar um bom curso para desenvolver seu talento. Os olhos da menina brilharam, mas ela rapidamente olhou para o pai como se pedisse permissão para se empolgar com a oferta. O senhor não precisa fazer isso, disse Joaquim, visivelmente desconfortável. Já estamos muito gratos pela hospitalidade, mas não queremos incomodar. Não é incômodo algum, respondeu Augusto com sinceridade. É o mínimo que posso fazer depois de tudo que vocês fizeram pelo Lucas. O jantar prosseguiu entre conversas cautelosas, todos ainda se ajustando à extraordinária situação. Lucas, embora obviamente feliz por estar em casa, demonstrava um apego visível a Joaquim e Aninha, sentando-se próximo a eles e frequentemente verificando se estavam confortáveis. Era evidente que um vínculo profundo havia se formado entre eles durante os 3 meses de convivência. Após a refeição, enquanto Dona Zuleide servia a sobremesa, um pudim de leite que era o favorito de Lucas, o menino começou a contar sobre sua vida no Morro da Cruz. Seu Joaquim me ensinou a consertar redes de pesca, contou ele animado. E a Aninha me mostrou todos os caminhos do morro. Lá de cima dá para ver a ilha inteira, pai. É incrível. Augusto observava seu filho com uma mistura de alegria e tristeza. Era doloroso imaginar Lucas vivendo em condições tão diferentes das que estava acostumado, mas ao mesmo tempo era evidente que o menino havia sido genuinamente feliz com Joaquim e Aninha, apesar da simplicidade. O senhor criou Lucas muito bem, comentou Joaquim, quebrando momentaneamente seu silêncio habitual. Mesmo sem lembrar quem era, ele sempre demonstrou valores fortes, nunca reclamou da nossa pobreza, sempre se ofereceu para ajudar nas tarefas e tratava todos com respeito. Augusto sentiu os olhos marejarem. Era o tipo de elogio que verdadeiramente importava. Saber que seu filho, mesmo em circunstâncias adversas, mantivera a essência que ele e Clara tanto se esforçaram para cultivar. Clara e eu sempre tentamos ensiná-lo que o caráter vale mais que qualquer fortuna, disse a voz embargada ao mencionar a esposa falecida. Clara era sua esposa? Perguntou Aninha com a franqueza própria das crianças. Sim, respondeu Augusto, surpreendendo-se com a facilidade com que falava sobre ela, algo que normalmente evitava. A mãe de Lucas. Ela nos deixou há 5 anos. Igual a minha mãe, disse Aninha, com uma sabedoria além de seus anos. O Lucas me contou sobre ela. Disse que era linda e que cantava músicas para ele dormir. Lucas assentiu, os olhos brilhando com memórias. A mamãe cantava Boi da Cara Preta toda noite, lembra, pai? Do jeito que a vovó ensinou. Augusto sorriu, recordando as noites em que Clara, mesmo exausta após um dia inteiro no hospital onde trabalhava como pediatra, nunca deixava de cantar para o filho. Lembro sim, filho, e ela ficaria tão feliz em ver você agora. Um silêncio confortável pairou sobre a mesa, cada um perdido em seus próprios pensamentos, até que Paulo, o motorista e segurança, entrou na sala. Senhor Augusto, os quartos de hóspedes estão prontos, anunciou. E o Dr. Maurício está aqui, como o senhor pediu. Augusto assentiu levantando-se. Obrigado, Paulo. Por favor, leve-o ao escritório. Estarei lá em 1 minuto. Voltando-se para Joaquim, explicou. Dr. Maurício é o médico da família. Gostaria que ele examinasse o Lucas, apenas por precaução. Vocês se importariam de esperarem um pouco enquanto converso com ele? Claro. Que não, senhor, respondeu Joaquim também se levantando. Na verdade, acho que já é hora de irmos, não queremos abusar. Ir? Perguntou Augusto surpreso. Mas já preparamos quartos para vocês. É muito tarde para voltarem ao morro, especialmente com esse tempo. Joaquim parecia dividido. Era evidente que se sentia deslocado naquele ambiente luxuoso, mas também demonstrava preocupação genuína por Lucas.
Por favor, seu Joaquim, pediu Lucas, agarrando-se ao braço do pescador. Fica só esta noite. Amanhã eu posso mostrar minha coleção de miniaturas de barcos para vocês. Aninha olhou esperançosa para o pai, claramente encantada com a ideia de passar a noite naquela casa que parecia um palácio. Está bem, cedeu Joaquim finalmente. Mas só esta noite. Enquanto Dona Zuleide conduzia Joaquim e Aninha até seus quartos, Augusto levou Lucas para o escritório, onde o Dr. Maurício os aguardava. O médico, um senhor de cabelos grisalhos que acompanhava a família Mendonça, há décadas, mal conseguiu esconder sua surpresa ao ver o menino. Lucas, exclamou levantando-se rapidamente de sua cadeira. Meu Deus, é um milagre. O exame foi rápido e tranquilo. Dr. Maurício verificou os sinais vitais de Lucas, examinou a cicatriz sobre sua sobrancelha e fez algumas perguntas simples para avaliar seu estado cognitivo. Ao final, seu diagnóstico foi reconfortante, além de uma leve desnutrição, e a cicatriz já em processo avançado de cicatrização, Lucas estava em excelente estado de saúde. Quanto à amnésia temporária, explicou o médico, após Lucas ter sido levado por Dona Zuleide para tomar um banho, é um fenômeno conhecido em casos de trauma severo. A mente às vezes bloqueia memórias traumáticas como um mecanismo de defesa. O fato de ele ter recuperado suas memórias ao ver sua foto no jornal é um excelente sinal. Ele vai ficar bem? Perguntou Augusto, ainda ansioso. Fisicamente, sem dúvida. Emocionalmente, ele precisará de tempo e apoio. Recomendo fortemente acompanhamento psicológico, mas não há razão para preocupação excessiva. Lucas é uma criança resiliente, e ter sobrevivido a essa experiência só demonstra sua força interior. Após a partida do médico, Augusto foi verificar se seus hóspedes estavam confortáveis. Encontrou Aninha já adormecida em uma das suítes de hóspedes, aparentemente vencida pelo cansaço e pelas emoções do dia. Joaquim, porém, estava na varanda adjacente ao quarto, olhando para as luzes da cidade que se estendiam abaixo de Jurerê Internacional. Posso me juntar a você? Perguntou Augusto, aproximando-se com 2 taças de vinho. Joaquim assentiu, aceitando a bebida oferecida com um agradecimento silencioso. Por alguns minutos, os 2 homens permaneceram em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos, unidos apenas pela presença compartilhada e pelo conhecimento tácito do milagre que haviam testemunhado naquele dia. Sua filha é uma menina extraordinária, comentou Augusto finalmente. Ela é tudo o que tenho, respondeu Joaquim, um sorriso, suave suavizando suas feições normalmente sérias. Desde que Maria nos deixou, quando Aninha tinha apenas 4 anos, tem sido nós 2 contra o mundo. Deve ter sido difícil, observou Augusto, pensando em sua própria luta para criar Lucas após a partida de Clara. Nem sempre foi fácil, admitiu Joaquim, especialmente quando o trabalho na pesca escasseia. Mas nunca deixamos de ter o essencial, um teto, comida na mesa e, acima de tudo, amor e respeito. Augusto sentiu uma onda de admiração por aquele homem. Apesar de todas as dificuldades, Joaquim mantinha uma dignidade e uma integridade que muitos de seus conhecidos abastados jamais poderiam compreender. Joaquim, começou, escolhendo as palavras com cuidado. Gostaria de fazer uma proposta. Minha empresa, a Mendonça Incorporações, está com uma vaga aberta para supervisor de manutenção. É um cargo de confiança, com um salário digno e todos os benefícios. Gostaria que você considerasse aceitá-lo. O pescador pareceu surpreso, quase desconfiado. Por quê? O senhor mal me conhece. Conheço o suficiente, respondeu Augusto com sinceridade. Você salvou e cuidou do meu filho quando não tinha obrigação alguma. Fez isso com dignidade, sem esperar recompensa. Um homem com esse caráter é exatamente o tipo de pessoa que quero em minha empresa. Joaquim ficou em silêncio por um longo momento contemplando a proposta. Agradeço a oferta, Sr. Augusto, mas não quero caridade. Não é caridade, garantiu Augusto. É uma oportunidade legítima. A vaga existe, o trabalho é real e preciso de alguém confiável para preenchê-la. Além disso, me acrescentou após uma breve pausa, seria bom para
Lucas manter contato com vocês. Ele claramente desenvolveu um vínculo forte com você e Aninha. Essa última observação pareceu tocar Joaquim mais profundamente. Ele olhou para o horizonte, onde as luzes da cidade cintilavam contra o céu noturno. Posso pensar a respeito? Pediu finalmente. Claro, respondeu Augusto. Leve o tempo que precisar. Antes que qualquer um deles pudesse dizer mais, um pequeno ruído chamou sua atenção. Lucas estava parado na porta da varanda, vestindo pijamas limpos, os cabelos ainda úmidos do banho. Não consigo dormir, admitiu o menino, parecendo subitamente muito mais jovem e vulnerável. Fico com medo de fechar os olhos e acordar em outro lugar sem lembrar de nada de novo. Joaquim e Augusto trocaram um olhar de compreensão. O pescador foi o primeiro a agir, abrindo os braços para o menino, que correu para seu abraço. Está tudo bem, Lucas? Assegurou Joaquim, sua voz gentil. Você está em casa agora, nada de mal vai acontecer. Seu Joaquim e a Aninha vão ficar aqui com a gente, pai? Te perguntou Lucas, olhando esperançoso para Augusto. Augusto olhou para Joaquim, deixando a resposta em suas mãos. Vamos ver, meu rapaz, respondeu o pescador cauteloso. Por enquanto, acho que precisamos todos descansar. Foi um dia cheio de emoções. Lucas assentiu, ainda relutante em se afastar. Foi Augusto quem finalmente se aproximou, colocando uma mão no ombro do filho. Que tal se dormirmos todos na sala de TV hoje? Te sugeriu. Podemos fazer uma espécie de acampamento com colchões e cobertores. Assim ninguém fica sozinho. O rosto de Lucas iluminou-se. Podemos chamar a Aninha também? Claro, concordou Augusto, olhando para Joaquim em busca de aprovação. Pescador assentiu, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Ela vai adorar. Sempre quis fazer um acampamento. Assim, naquela noite extraordinária, a sala de TV da mansão Mendonça transformou-se em um improvisado acampamento. Colchões foram dispostos no chão, cobertores e travesseiros espalhados confortavelmente. Lucas e Aninha, apesar do cansaço, estavam animados demais para dormir imediatamente. Então, Augusto colocou um filme de aventura para eles assistirem. Não demorou muito para que as crianças adormecessem, exaustas pelas emoções do dia. Aninha dormia tranquilamente, encolhida sob um cobertor macio, enquanto Lucas havia finalmente sucumbido ao sono, segurando firmemente a mão do pai, como se temesse que ele pudesse desaparecer durante a noite. Joaquim observava a cena com uma expressão pensativa. Seu filho é um menino especial, comentou em voz baixa. Assim como sua filha, respondeu Augusto, igualmente suave para não acordar as crianças. Acho que temos muito o que aprender um com o outro, Joaquim. O pescador assentiu, uma compreensão silenciosa passando entre os dois homens. Naquela noite improvável, sob o mesmo teto, duas famílias de mundos completamente diferentes começavam a se entrelaçar, unidas por um milagre inesperado e pela promessa de um novo amanhecer. Uma semana se passou desde o milagroso reencontro. A notícia do retorno de Lucas correu rapidamente por Florianópolis, atraindo a atenção da imprensa local e até mesmo de alguns veículos nacionais. Augusto, no entanto, protegeu ferozmente a privacidade da família, limitando-se a emitir um breve comunicado, agradecendo pelo apoio e pedindo respeito nesse momento delicado de readaptação. Na mansão de Jurerê Internacional, uma nova rotina começava a se estabelecer. Joaquim, após 2 dias de hesitação, finalmente aceitou a proposta de emprego, com a condição de que seria tratado como qualquer outro funcionário, sem privilégios especiais. Augusto concordou, respeitando o orgulho e a dignidade do homem que salvara seu filho. Aqui está seu crachá e o manual de procedimentos da empresa, disse Renata, a gerente de recursos humanos da Mendonça Incorporações, entregando uma pasta a Joaquim em seu primeiro dia. Sua equipe tem 10 funcionários e é responsável pela manutenção de todos os edifícios administrativos e de lazer do grupo. Joaquim aceitou os materiais com um misto de ansiedade e determinação. Suas mãos,
calejadas por décadas de trabalho, com redes e barcos, pareciam deslocadas segurando documentos corporativos e um crachá plastificado com o logo da empresa. Obrigado, respondeu simplesmente. Vou fazer o meu melhor. Renata sorriu genuinamente impressionada com a humildade daquele homem que, segundo os rumores que já corriam pela empresa, havia salvado o filho do dono e agora desfrutava de sua gratidão. Tenho certeza que sim. Senhor Santos, o Sr. Augusto tem grande confiança em suas capacidades. Enquanto isso, na mansão, Aninha vivia sua própria adaptação. Por insistência de Augusto e Lucas, ela e o pai haviam concordado em permanecer na casa de hóspedes, da propriedade pelo menos temporariamente, até encontrarem um lugar adequado para morar. Isso não está certo. Pai, disse Aninha naquela manhã enquanto arrumava sua pequena mochila para o primeiro dia na nova escola. A gente não devia aceitar tanta coisa do seu Augusto. Joaquim suspirou, ajustando a gravata que Augusto insistira que ele usasse no primeiro dia de trabalho. Eu também me sinto desconfortável, filha. Mas pense no Lucas. Ele precisa de nós por perto, pelo menos por enquanto, e você merece a oportunidade de estudar em uma escola boa. A menina assentiu, ainda não totalmente convencida. Com apenas 8 anos, Aninha já demonstrava uma maturidade surpreendente, fruto de uma vida onde as dificuldades apareciam cedo e as responsabilidades também. E nossa casa no morro? Perguntou preocupada com os poucos pertences que haviam deixado para trás. Seu Paulo e alguns funcionários do Sr. Augusto foram buscar nossas coisas ontem, explicou Joaquim. Nossos pertences chegam hoje à tarde. Nesse momento, uma batida suave na porta interrompeu a conversa. Era Dona Zuleide, a governanta, acompanhada por Lucas, que mal conseguia conter a excitação. Vamos, Aninha. O motorista já está esperando para levar a gente para a escola. A governanta sorriu, observando o entusiasmo do menino. O café da manhã está servido na varanda, como o Sr. Joaquim prefere, informou. E preparei lanches para as crianças. Levarem. Joaquim agradeceu, ainda desconfortável com a ideia de ser servido. Em sua vida simples no Morro da Cruz, sempre fizera tudo sozinho. Desde preparar as refeições até consertar o telhado que frequentemente cedia às chuvas fortes. Agora, vivia em uma casa onde havia pessoas para fazer essas tarefas, e isso o fazia sentir-se de certa forma menos útil. Durante o café da manhã, Augusto juntou-se a eles trazendo uma pasta de documentos e um semblante mais leve do que Joaquim jamais vira desde que o conhecera. Bom dia a todos, cumprimentou, aceitando a xícara de café que Dona Zuleide lhe oferecia. Joaquim, preparei alguns documentos para você assinar quando tiver um momento. São para a transferência de Aninha, para a nova escola e para o plano de saúde da empresa, que cobre dependentes. Joaquim assentiu, grato, mas ainda desconfortável. Senhor Augusto, eu realmente aprecio tudo o que está fazendo por nós, mas se sente como se estivesse recebendo caridade, completou Augusto compreensivo. Não é o caso, Joaquim. O cargo que ofereci a você é legítimo com responsabilidades reais. Quanto à moradia e à educação de Aninha, considere um benefício adicional para um funcionário-chave. Muitas empresas fazem isso. Antes que Joaquim pudesse responder, Lucas interveio animado. Pai, posso mostrar para a Aninha onde fica a biblioteca depois da escola? Ela me disse que adora ler. Augusto sorriu para o filho, ainda maravilhado com sua presença. Cada momento com Lucas parecia um presente precioso desde seu retorno. Claro que pode, filho. Aliás, Aninha, sinta-se à vontade para usar a biblioteca quando quiser. Tem muitos livros infantis que a Clara, mãe do Lucas, colecionava. Os olhos da menina brilharam com a perspectiva. Obrigada, seu Augusto, respondeu timidamente. Após o café, Paulo, o motorista, levou as crianças para a escola. Joaquim seguiu em outro carro, rumo ao seu primeiro dia na Mendonça Incorporações, enquanto Augusto permaneceu na mansão, trabalhando em seu escritório pessoal, algo que não fazia há meses. A manhã passou rapidamente para todos. Na escola particular onde Lucas estudava desde pequeno, Aninha enfrentou olhares curiosos
e algumas perguntas indiscretas. Mas a presença constante de Lucas ao seu lado tornou tudo mais fácil. Essa é a minha amiga Aninha, Lucas apresentava, a todos com orgulho. Ela e o pai dela me salvaram quando eu me perdi no mar. Na empresa, Joaquim conheceu sua equipe, um grupo de homens experientes em manutenção predial que o receberam com respeito, embora com alguma curiosidade sobre sua conexão com o TC, dono da empresa. O importante é que você entende do trabalho, companheiro, disse Severino, o mais velho do grupo, após a primeira reunião. Aqui a gente não liga muito para como você chegou, mas sim para como você lidera. Joaquim apreciou a franqueza. Sou pescador de ofício, mas já fiz de tudo um pouco na vida. Eletricidade, encanamento, carpintaria. Quando você vive no morro, aprende a se virar. Severino assentiu, satisfeito. Então vai se dar bem aqui. Vamos, vou te mostrar os prédios pelos quais somos responsáveis. Ao final do dia, quando Joaquim retornou à mansão, encontrou Augusto no escritório, falando ao telefone com evidente irritação. Não me importa o que a concorrência está oferecendo, Rafael, dizia ele, a voz firme. Não vou dispensar. Funcionários para cortar custos. Encontre outra solução. Após uma pausa, continuou. Não, essa discussão está encerrada. Marcamos uma reunião para amanhã às 9h. Traga alternativas que não envolvam demissões. Ao desligar, notou a presença de Joaquim à porta e fez um gesto para que entrasse. Desculpe por isso, disse, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Alguns dos meus diretores aproveitaram minha ausência para sugerir mudanças com as quais não concordo. Joaquim permaneceu em silêncio, consciente de que estava testemunhando um lado do empresário que poucos viam, o homem por trás do império, com suas próprias lutas e princípios. Como foi seu primeiro dia? Perguntou Augusto, mudando de assunto. Produtivo, respondeu Joaquim, sucinto como sempre. A equipe é boa, competente, mas notei alguns problemas estruturais no edifício Maresias, que precisam de atenção imediata. Augusto levantou as sobrancelhas, surpreso com a objetividade do relatório. Que tipo de problemas? Infiltrações no subsolo, principalmente. Se não forem tratadas logo, podem comprometer a estrutura. Preparei um relatório preliminar, disse, entregando algumas folhas preenchidas à mão com uma caligrafia simples, mas impecavelmente legível. Augusto examinou o documento, impressionado com a clareza e precisão das observações. Isso é excelente, Joaquim. Vou encaminhar para a engenharia imediatamente. Um pequeno sorriso de satisfação apareceu no rosto normalmente austero de Joaquim. Por mais desconfortável que ainda se sentisse com sua nova posição, havia um prazer inegável em ser útil, em fazer bem o que sabia. As crianças? E perguntou, mudando de assunto. Estão na biblioteca, respondeu Augusto. Lucas está mostrando seus livros favoritos para Aninha. Ela é uma menina extraordinária, Joaquim. A professora ligou hoje, impressionada com seu desempenho no teste de nivelamento. O orgulho brilhou nos olhos do pescador. Ela sempre foi inteligente, só faltavam oportunidades. Bem, agora ela as terá, garantiu Augusto. E falando em oportunidades, recebi uma ligação interessante hoje. A reportagem sobre o retorno do Lucas chegou aos ouvidos de uma organização chamada Instituto Novo Amanhecer. Eles trabalham com crianças e famílias em situação vulnerável aqui na ilha. Querem marcar uma reunião. Joaquim ergueu uma sobrancelha, curioso. Para quê? Aparentemente ficaram impressionados com a história e querem discutir uma possível parceria. Pensei que talvez você gostasse de participar dessa reunião. Sua perspectiva seria valiosa. A sugestão pegou Joaquim de surpresa. Eu? Mas o que eu poderia contribuir? Mais do que imagina, respondeu Augusto com sinceridade. Você conhece a realidade dessas famílias de uma forma que eu jamais poderei compreender completamente. Se vamos fazer algo significativo, precisamos de vozes como a sua. Antes que Joaquim pudesse responder, ouviram risadas vindas do corredor. Lucas e Aninha apareceram à porta, ambos carregando livros e com expressões animadas. Pai, a Aninha. É super inteligente, exclamou Lucas. Ela já leu O Pequeno Príncipe inteiro.
mesmo tendo só 8 anos. E o Lucas me mostrou um livro de constelações incrível, acrescentou Aninha, os olhos brilhando de entusiasmo. Tem mapas do céu e explica todas as histórias dos deuses e heróis. Os dois homens trocaram um olhar de compreensão mútua. Por mais diferentes que fossem seus mundos, por mais improvável que fosse sua conexão, havia algo inegavelmente belo na amizade que florescia entre as crianças. Uma amizade nascida das circunstâncias mais improváveis e que agora parecia tão natural quanto o sol nascendo sobre a ilha. Que tal um passeio de barco no próximo fim de semana? Sugeriu Augusto, surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo. Desde o acidente, a mera menção a barcos era suficiente para desencadear memórias dolorosas. Lucas congelou momentaneamente, um flash de medo passando por seus olhos. Barco? Repetiu hesitante. Só se você quiser, apressou-se Augusto a acrescentar. E seria na Bahia, onde a água é calma. O Dr. Maurício disse que enfrentar gradualmente os medos pode ajudar a superá-los. Para surpresa de todos foi Aninha quem falou. Meu pai pode dirigir o barco, ele é o melhor pescador de toda a ilha. Lucas olhou para Joaquim com uma confiança renovada. Se o seu Joaquim estiver no comando, eu vou, decidiu corajosamente. O pescador sentiu um nó na garganta diante da confiança depositada nele. Seria uma honra, disse simplesmente. Naquela noite, após as crianças terem ido dormir, Augusto encontrou Joaquim novamente na varanda da casa de hóspedes. Sem palavras, ofereceu-lhe uma taça de vinho, estabelecendo o que já se tornava um ritual entre eles, um momento de reflexão compartilhada ao final do dia. Sabe, Joaquim, começou Augusto após alguns minutos de silêncio contemplativo. Antes do acidente eu achava que tinha tudo: sucesso, dinheiro, respeito. Depois, quando pensei ter perdido Lucas, percebi que na verdade não tinha nada que realmente importasse. O pescador assentiu, compreendendo perfeitamente. A vida tem um jeito estranho de nos ensinar o que realmente vale a pena. Exato, concordou Augusto. E agora, depois de tudo isso, percebo que tenho uma oportunidade única, não apenas de recomeçar com meu filho, mas de fazer algo que realmente faça diferença. Algo que a Clara teria orgulho. Os dois homens olharam para o horizonte, onde as luzes da cidade brilhavam contra o céu noturno. Abaixo deles, em algum lugar naquela paisagem, estava o Morro da Cruz, com suas casas simples e suas histórias de luta e perseverança. O que está pensando? Perguntou Joaquim, notando a expressão contemplativa do empresário. Estou pensando em criar uma fundação, respondeu Augusto, a ideia cristalizando-se enquanto falava. Algo que ofereça não apenas assistência emergencial, mas oportunidades reais. Educação, capacitação profissional, microcrédito para pequenos empreendedores. Um projeto que possa transformar vidas. Joaquim considerou a proposta com sua habitual ponderação. Seria algo valioso, comentou finalmente, desde que feito com respeito, sem paternalismo. É aí que você entra, disse Augusto, virando-se para encará-lo. Gostaria que você fosse parte desse projeto desde o início, Joaquim. Não apenas como um funcionário, mas como um parceiro, um conselheiro, alguém que possa me ajudar a enxergar além da minha própria experiência limitada. A proposta pairou entre eles, carregada de possibilidades. Para Joaquim, representava algo que jamais imaginara para si mesmo, uma chance de impactar não apenas a vida de sua filha, mas potencialmente de muitas outras famílias que enfrentavam as mesmas dificuldades que ele conhecia tão bem. Eu precisaria pensar, disse finalmente. É uma responsabilidade grande. Augusto assentiu, respeitando sua cautela. Não espero uma resposta agora. Pense com calma, mas saiba que a oferta é sincera. Enquanto conversavam, não perceberam duas pequenas figuras que os observavam pela janela entreaberta. Lucas e Aninha, que deveriam estar dormindo, mas haviam escapulido para ouvir a conversa dos adultos. Seu pai é incrível, sussurrou. Lucas para a amiga. O seu também, respondeu ela com um sorriso. Acho que juntos eles podem fazer coisas realmente grandes. Lucas assentiu.
seus olhos brilhando com uma sabedoria além de seus 10 anos. Sabe, Aninha, às vezes penso que talvez o acidente tivesse que acontecer para juntar nossas famílias, para mostrar ao meu pai que existe um mundo além dos prédios e dos negócios. A menina considerou a ideia, enrolando uma de suas tranças coloridas no dedo pensativamente. Talvez você esteja certo. Talvez tudo aconteça por uma razão. Os dois amigos voltaram silenciosamente para suas camas, deixando os adultos com seus vinhos e suas reflexões. Na mansão que antes parecia vazia demais, agora florescia algo novo e precioso. Não apenas a alegria do retorno de Lucas, mas o nascimento de conexões inesperadas, de possibilidades que nenhum deles poderia ter imaginado antes daquele dia fatídico em que o mar separou e, paradoxalmente, acabou unindo suas vidas de maneiras que apenas começavam a compreender. O sol de Florianópolis brilhava intensamente sobre a Baía Norte quando o veleiro Esperança, recém-batizado por Augusto, cortava suavemente as águas calmas. A embarcação, menor e mais simples que o iate luxuoso que naufragara 3 meses antes, simbolizava o novo começo que todos buscavam. No comando, Joaquim manipulava o leme com a segurança de quem nasceu no mar, enquanto Lucas, inicialmente tenso, começava aos poucos a relaxar, protegido pelo colete salva-vidas e pela presença reconfortante de seu pai ao lado. Viu só, Lucas? Não é tão assustador, comentou Aninha sentada próxima ao amigo, seus pés descalços balançando no ritmo das pequenas ondas. O menino assentiu, ainda um pouco pálido, mas visivelmente determinado a superar o trauma. Estou bem, garantiu, apertando a mão do pai, especialmente com o seu Joaquim dirigindo. Augusto observava a interação com o coração apertado de orgulho e gratidão. Nas últimas 2 semanas, desde o milagroso reencontro, Lucas demonstrava uma resiliência que o surpreendia diariamente. As sessões com a psicóloga infantil, doutora Cristina, estavam ajudando o menino a processar o trauma do acidente e da amnésia temporária. Crianças têm uma capacidade incrível de adaptação, explicara a especialista. O importante é não forçá-lo, mas também não superprotegê-lo. Deixe que ele estabeleça seu próprio ritmo de recuperação. E ali estava Lucas, enfrentando corajosamente o mar que quase o levara, amparado pela estranha e maravilhosa família que o destino havia construído ao seu redor. Olhem ali, exclamou Joaquim de repente, apontando para o horizonte. Golfinhos! As crianças correram para a proa, encantadas com os animais que saltavam graciosamente a alguma distância. Por um momento, todos os medos e preocupações pareceram se dissipar, substituídos pela pura alegria do momento. Compartilhado. Enquanto observava a cena, Augusto sentiu seu celular vibrar no bolso. Normalmente, ignoraria chamadas durante momentos familiares, mas o nome no visor o fez atender. Era Rafael Castilho, seu diretor financeiro, e um dos poucos executivos que permanecera leal durante sua ausência. Rafael, estou no barco com meu filho. Pode ser rápido? A voz do outro lado soava tensa, quase ansiosa. Desculpe interromper seu fim de semana, Augusto, mas precisamos conversar com urgência. O Grupo Alvarez fez uma oferta pela Ponta do Coral. Augusto franziu o senho. A Ponta do Coral era um dos terrenos mais valiosos e disputados de Florianópolis. Uma área nobre à beira-mar que sua empresa havia adquirido há anos, com planos de desenvolver um complexo residencial e comercial sustentável. O projeto estava temporariamente suspenso desde o acidente de Lucas. Quanto eles ofereceram? Perguntou, afastando-se um pouco para que as crianças não ouvissem a conversa. 30% acima do valor de mercado. É uma oferta tentadora, especialmente considerando nossa situação atual. A situação atual a qual Rafael se referia era o estado financeiro da Mendonça Incorporações, que sofrera consideravelmente durante os meses em que Augusto, consumido pelo luto, abandonara praticamente todas as operações. Recuse, respondeu Augusto firmemente. A Ponta do Coral não está à venda. Augusto, sei que esse projeto é importante para você, mas precisamos ser realistas. A empresa perdeu contratos importantes durante sua ausência e o mercado imobiliário está instável.
O grupo Alvarez tem capital para desenvolver o terreno imediatamente, enquanto Rafael, interrompeu Augusto, seu tom não admitindo contestação. Já tomei minha decisão. Marquei uma reunião geral para segunda-feira às 9 horas. Discutiremos a situação financeira da empresa e o futuro do projeto da Ponta do Coral. Até lá, nenhuma proposta deve ser considerada. Após desligar, Augusto permaneceu um momento observando o horizonte, perdido em pensamentos. A Ponta do Coral não era apenas mais um terreno para ele, representava o último grande projeto que concebera junto com Clara antes de sua doença. Um desenvolvimento que priorizaria espaços públicos, sustentabilidade e integração com a comunidade local, em vez de apenas mais um condomínio de luxo fechado. Vender o terreno significaria abandonar não apenas um projeto comercial, mas um sonho compartilhado com sua esposa. Está tudo bem? Perguntou Joaquim, aproximando-se silenciosamente, após deixar o Leme momentaneamente com Paulo, que também os acompanhava na excursão. Augusto suspirou. Problemas na empresa, nada que não possa esperar até segunda-feira. Joaquim assentiu, respeitando a discrição do empresário, mas Augusto sentiu um impulso súbito de compartilhar suas preocupações com alguém que, apesar do pouco tempo de convivência, demonstrava uma integridade e sensatez raras. Na verdade, continuou, estamos enfrentando algumas dificuldades financeiras. Durante minha ausência, a empresa perdeu direção. Alguns contratos importantes foram para a concorrência e agora estamos sob pressão para vender ativos, incluindo a Ponta do Coral, completou Joaquim, surpreendendo Augusto. Como você sabe sobre isso? Trabalho na sua empresa, lembra? Os funcionários comentam. Dizem que é um projeto especial para você, algo diferente de tudo que a Mendonça Incorporações já fez. Augusto assentiu, surpreso com a perspicácia do pescador. Era um sonho da Clara. Ela sempre criticava como os novos empreendimentos na ilha criavam muros invisíveis entre ricos e pobres. Queria um projeto que fosse diferente, que criasse pontes em vez de barreiras. Parece uma mulher sábia, comentou Joaquim, seu olhar voltando-se para as crianças que continuavam encantadas com os golfinhos. Ela era, confirmou Augusto, a voz suavizando-se com a memória. Pediatra dedicada, trabalhava principalmente com crianças de comunidades carentes. Foi assim que nos conhecemos, aliás. Ela atendeu voluntariamente após um deslizamento no Morro do Horácio, e eu estava lá oferecendo abrigo temporário em um dos meus edifícios. E agora querem que você venda o último projeto que criaram juntos. Exatamente. Augusto balançou a cabeça, frustrado. O problema é que Rafael tem razão em um ponto. A empresa está vulnerável financeiramente. Recusar uma oferta tão vantajosa pode parecer irresponsável do ponto de vista estritamente comercial. Joaquim ficou em silêncio por um momento, pensativo. Sabe, no mar aprendemos que às vezes, para chegar onde queremos, precisamos navegar contra a corrente. É mais difícil, exige mais força e determinação, mas muitas vezes é o único caminho para o destino certo. As palavras simples, mas profundas ressoaram em Augusto. Antes que pudesse responder, foram interrompidos por gritos animados das crianças. Pai, seu Joaquim, venham ver, os golfinhos estão nadando junto com o barco. O restante do passeio transcorreu tranquilamente. Para a alegria de Augusto, Lucas pareceu esquecer completamente seus medos, chegando até mesmo a pedir para ajudar Joaquim a manejar o leme em determinado momento. Um pequeno ato de coragem que encheu o coração do pai de esperança. Ao retornarem ao pier, foram surpreendidos por uma figura familiar que os aguardava. Teresa Alvarez, herdeira do grupo Alvarez e antiga conhecida de Augusto dos círculos empresariais da ilha. Augusto, que coincidência agradável, cumprimentou ela com um sorriso que não alcançava seus olhos. Vejo que os rumores são verdadeiros. Seu filho retornou milagrosamente. Teresa, respondeu Augusto friamente. Não sabia que frequentava a marina aos fins de semana. Oh, apenas passeando. Sabe como aprecio o mar. Ela voltou seu olhar calculado para Lucas, que se escondia parcialmente atrás do pai, claramente desconfortável com o escrutínio.
Você deve ser Lucas. Que história extraordinária a sua. Todos achavam que você tinha... Teresa, interrompeu Augusto bruscamente. Se veio discutir negócios, segunda-feira estarei no escritório. Hoje estou com minha família. O olhar da empresária desviou-se então para Joaquim e Aninha, que desembarcavam logo atrás. Sim, vejo que expandiu o conceito de família, comentou, um tom levemente desdenhoso em sua voz. É admirável sua generosidade. Estes são Joaquim Santos e sua filha Aninha, apresentou Augusto, mantendo a compostura. As pessoas que salvaram e cuidaram de Lucas quando todos, inclusive eu, haviam perdido a esperança. Teresa sorriu mecanicamente. Fascinante. Bom, não vou tomar mais seu tempo precioso. Até segunda-feira, Augusto. Estou ansiosa para nossa reunião. Enquanto a empresária se afastava, Joaquim aproximou-se de Augusto. Que ela é a interessada na ponta do coral? Perguntou em voz baixa. Sim, Teresa Álvares. Seu grupo é conhecido por projetos de alto luxo, completamente fechados e isolados da comunidade local. Exatamente o oposto do que Clara e eu sonhávamos para aquela área. No caminho de volta para casa, o clima no carro estava tenso. Augusto permanecia pensativo, dividido entre as preocupações com a empresa e a alegria de ver seu filho gradualmente superando seus traumas. As crianças, alheias às complicações do mundo adulto, conversavam animadamente sobre os golfinhos e faziam planos para o próximo passeio. Ao chegarem à mansão, encontraram uma visita inesperada aguardando-os. Dr. Vicente, o médico, do posto de saúde do Morro da Cruz que atendera Lucas durante sua amnésia. Doutor, exclamou Lucas alegremente, correndo para abraçar o homem de meia-idade, cujo rosto cansado iluminou-se ao ver o menino. Lucas, como você está, rapaz? Vejo que recuperou completamente suas memórias. Enquanto as crianças eram levadas por Dona Zuleide para tomar banho e trocar de roupa após o passeio de barco, os três homens reuniram-se na varanda para uma conversa. Vim, que assim que soube, explicou o Dr. Vicente. Uma das enfermeiras do posto viu a reportagem no jornal. Mal pude acreditar. O senhor cuidou do meu filho quando ele mais precisava, disse Augusto, estendendo a mão em um gesto de profunda gratidão. Nunca poderei agradecer o suficiente. O médico sorriu, cansado, mas satisfeito. Apenas fiz meu trabalho dentro das limitações que temos no posto. Na verdade, foi Joaquim quem fez a parte mais difícil, trazendo o menino regularmente para os exames, seguindo todas as recomendações, mesmo com todas as dificuldades. Augusto olhou para Joaquim com renovada admiração. O pescador havia feito muito mais do que simplesmente abrigar Lucas. Cuidara dele com a mesma dedicação que teria para com seu próprio filho. Dr. Vicente, começou Augusto, uma ideia formando-se em sua mente enquanto falava. Gostaria de saber mais sobre as condições do posto de saúde do Morro da Cruz. Tenho pensado em criar uma fundação, e saúde comunitária seria uma das prioridades. Os olhos do médico brilharam com interesse. Seria um prazer compartilhar nossa realidade, Sr. Mendonça. O posto atende centenas de famílias, mas com recursos extremamente limitados. Qualquer apoio faria uma diferença significativa. Conversa que se seguiu foi reveladora para Augusto. Dr. Vicente descreveu as condições precárias do posto, a falta de equipamentos básicos, a escassez de medicamentos e os desafios logísticos para pacientes que precisavam de tratamentos especializados. Joaquim ocasionalmente complementava com suas próprias observações, oferecendo uma perspectiva ainda mais próxima da realidade local. O que mais impressiona, comentou o Dr. Vicente, é a resiliência das pessoas. Mesmo com tantas dificuldades, encontram forças para seguir em frente, cuidar uns dos outros, criar redes de apoio comunitário. Como Joaquim e Aninha fizeram com Lucas, observou Augusto, pensativo. Exatamente. E não é exceção, é regra nas comunidades. O problema é que essa solidariedade, por mais valiosa que seja, não substitui políticas públicas adequadas e investimentos em infraestrutura básica. Quando o médico finalmente se despediu, já era noite.
Augusto convidou-o para retornar na semana seguinte, para uma conversa mais detalhada sobre possíveis colaborações entre a futura fundação e o posto de saúde. Mais tarde, após o jantar, quando as crianças já haviam se recolhido, Augusto e Joaquim encontraram-se novamente na varanda da casa de hóspedes, cumprindo o que já se tornara um ritual entre eles. Você nunca mencionou as dificuldades que enfrentou para levar Lucas ao médico, comentou Augusto, servindo vinho para ambos. Joaquim deu de ombros, desconfortável com o que considerava apenas sua obrigação. Não foi nada demais. O doutor Vicente sempre deu um jeito de atender, mesmo fora do horário. Mesmo assim, insistiu Augusto, sei o quanto pode ser difícil conseguir atendimento médico, especialmente para alguém que não tinha documentos, como Lucas estava, na época. Fizemos o que qualquer um faria, respondeu Joaquim simplesmente. Augusto balançou a cabeça, admirado com a humildade do homem. Não, Joaquim, fizeram muito mais do que a maioria faria, e isso me fez pensar. Sobre a fundação? Sim, e sobre a ponta do coral também. Augusto tomou um gole de vinho, organizando seus pensamentos. E se pudéssemos combinar os dois projetos? Usar parte do terreno da ponta do coral para a sede da fundação, criar um centro comunitário, talvez até uma clínica que pudesse complementar o trabalho do posto de saúde. Joaquim considerou a ideia, intrigado. Seria um uso nobre para uma área tão valorizada. Mas e quanto aos aspectos comerciais? Você mesmo disse que a empresa está em dificuldades financeiras. Estive pensando nisso o dia todo, admitiu Augusto. Poderíamos redesenhar o projeto original, mantendo os princípios de integração e sustentabilidade que Clara valorizava, mas tornando-o financeiramente viável no curto prazo, uma parte comercial que financiaria a parte social. Um equilíbrio entre o lucro necessário e o impacto social desejado, resumiu Joaquim, demonstrando mais uma vez sua capacidade de ir direto ao cerne da questão. Exatamente. E para isso, gostaria de contar com sua visão, Joaquim. Você conhece a realidade das comunidades de uma forma que eu jamais poderei compreender completamente. Se vamos criar algo que realmente faça diferença, preciso de perspectivas diversas. O pescador ficou em silêncio por um longo momento, contemplando o convite. Finalmente assentiu. Posso tentar. Não prometo grandes ideias, mas oferecerei minha experiência com sinceridade. É tudo o que peço, respondeu Augusto, satisfeito. Conversa foi interrompida por sons vindos da casa principal. Vozes alteradas, o barulho de algo quebrando e então o choro de criança. Ambos os homens levantaram-se imediatamente alarmados. Ao chegarem à mansão, encontraram uma cena caótica. Lucas, em pijama, chorava descontroladamente nos braços de Dona Zuleide, enquanto Aninha estava pálida, agarrada ao corrimão da escada. No chão da sala havia cacos do que parecia ter sido um porta-retrato. O que aconteceu? Perguntou Augusto, correndo para o filho. Um pesadelo, explicou Dona Zuleide, tentando acalmar o menino. Ele acordou gritando, depois desceu correndo, dizendo que precisava verificar se ainda estava em casa, se não tinha voltado para o mar. Foi minha culpa, soluçou Lucas. Eu fiquei com medo quando vimos aquela mulher no pier. Ela parecia tão... Teresa Álvares, murmurou Augusto, compreendendo subitamente. O encontro inesperado com a empresária, suas palavras mal disfarçadas sobre o suposto falecimento de Lucas, haviam desencadeado memórias traumáticas no menino. Ele quebrou o porta-retrato quando tentei impedi-lo de sair, continuou a governanta preocupada. Dizia que precisava ir até a praia, verificar se ainda estava... lá. Joaquim aproximou-se calmamente, ajoelhando-se diante de Lucas. Está tudo bem, rapaz, disse com a voz firme e tranquilizadora que usava durante tempestades no mar. Você está seguro, está em casa. Foi apenas um sonho ruim. Surpreendentemente, o menino começou a se acalmar com as palavras do pescador. Seus soluços diminuíram, e ele gradualmente soltou-se dos braços de Dona Zuleide para abraçar Joaquim. Eu sei, murmurou ainda tremendo.
Mas parecia tão real. Eu estava no mar de novo, na escuridão, e ninguém conseguia me ouvir. Mas nós te ouvimos, respondeu Joaquim suavemente, e te encontramos. E agora você está aqui com sua família. Vocês são minha família agora, disse Lucas olhando de Joaquim para Aninha, que havia se aproximado timidamente. Todos vocês. As palavras simples e sinceras da criança tocaram profundamente todos os presentes. Augusto sentiu os olhos marejarem, percebendo a verdade fundamental que seu filho havia compreendido instintivamente. A família não era definida apenas por laços de sangue, mas pelos vínculos de amor, cuidado e proteção que se formavam nos momentos mais inesperados e desafiadores da vida. Naquela noite, por insistência de Lucas, todos dormiram na sala de estar, um acampamento improvisado com colchões e cobertores, como haviam feito no primeiro dia. Era um arranjo inusitado. O empresário milionário, o pescador humilde, duas crianças e até mesmo Dona Zuleide, que se recusou a deixar seu menino sozinho em um momento de fragilidade. Enquanto todos adormeciam ao seu redor, Augusto permaneceu, acordado, observando aquela família improvável que o destino havia reunido. As palavras de Lucas ecoavam em sua mente. Vocês são minha família agora. Todos vocês. Naquele momento, tomou uma decisão. Não apenas salvaria a ponta do coral das mãos do Grupo Alvarez, mas transformaria o projeto em algo verdadeiramente revolucionário. Um legado que honraria a memória de Clara e, ao mesmo tempo, celebraria a extraordinária jornada que havia unido duas famílias aparentemente tão diferentes, mas fundamentalmente conectadas pela mais pura expressão de humanidade. A sala de reuniões da Mendonça Incorporações estava repleta, quando Augusto entrou, acompanhado por Joaquim. A presença do pescador, agora oficialmente supervisor de manutenção, mas claramente em uma posição especial junto ao dono da empresa, causou olhares curiosos e alguns sussurros entre os executivos alinhados em seus ternos impecáveis. Bom dia a todos, cumprimentou Augusto, assumindo seu lugar na cabeceira da mesa. Agradeço a presença de cada um. Como sabem, convoquei esta reunião para discutir o futuro da Ponta do Coral e, por extensão, o rumo que nossa empresa tomará nos próximos anos. Rafael Castilho, o diretor financeiro, ajustou nervosamente sua gravata. Augusto, antes de começarmos, acho importante mencionar que Teresa Álvares aumentou sua oferta. 40% acima do valor de mercado, com pagamento à vista. Um murmúrio percorreu a sala. Era uma oferta excepcionalmente generosa, quase impossível de recusar em termos puramente comerciais. E quanto à cláusula de preservação do conceito original do projeto? Perguntou Augusto calmamente. Rafael hesitou. Bem, eles insistem na transferência completa dos direitos de desenvolvimento. Essencialmente querem liberdade total para redesenhar o projeto conforme seus próprios critérios. Como eu imaginava, respondeu Augusto sem demonstrar surpresa. Virando-se para Joaquim, que permanecia em silêncio num canto da sala, fez um gesto para que se aproximasse. Senhoras e senhores, muitos de vocês já conhecem Joaquim Santos, recentemente contratado como supervisor de manutenção. O que talvez não saibam é que foi ele quem salvou e cuidou do meu filho durante os 3 meses em que todos acreditávamos que Lucas havia partido. Os executivos trocaram olhares surpresos. A história do retorno milagroso do filho do dono havia se espalhado rapidamente, mas poucos conheciam os detalhes. Joaquim não está aqui apenas como supervisor de manutenção, continuou Augusto. Está aqui como meu convidado especial e consultor para o projeto que vou apresentar a vocês. O pescador assentiu discretamente, desconfortável com todos os olhares voltados para si, mas determinado a honrar a confiança depositada nele. Como todos sabem, os últimos meses foram extremamente difíceis para mim pessoalmente e, consequentemente, para nossa empresa, prosseguiu Augusto. Abandonei minhas responsabilidades, deixei vocês à deriva, e isso teve um custo. Contratos foram perdidos, oportunidades desperdiçadas, e nossa posição no mercado se fragilizou. Augusto fez uma pausa,
seu olhar percorrendo cada rosto na sala. Assumo total responsabilidade por isso. E também assumo o compromisso de reconstruir não apenas o que perdemos, mas de criar algo maior e mais significativo. Com um gesto, pediu que a assistente distribuísse pastas a todos os presentes. O que vocês têm em mãos é uma proposta completamente reformulada para o projeto da Ponta do Coral. Uma visão que honra a concepção original que desenvolvi com Clara, mas vai além, integrando componentes comerciais viáveis com um propósito social claro. Enquanto os executivos folheavam os documentos com expressões que variavam entre surpresa, confusão e interesse, Augusto ativou o projetor. Na tela, surgiu a imagem de uma maquete digital impressionante, um complexo arquitetônico que parecia crescer organicamente da paisagem natural da ilha, com linhas curvas que lembravam as ondas do mar. O projeto Novos Horizontes, como estamos chamando, terá 3 componentes principais, explicou Augusto, passando para o próximo slide. Primeiro, um setor comercial e residencial de alto padrão, mas com design integrado à paisagem e conceitos avançados de sustentabilidade. Segundo, um centro cultural e educacional aberto à comunidade. E terceiro, a sede da Fundação Clara Mendonça, focada em saúde, educação e capacitação profissional para comunidades vulneráveis da ilha. Os murmúrios na sala aumentaram. Era uma proposta ambiciosa e, para muitos ali, completamente inesperada. Augusto, interveio Marcela Duarte, diretora de marketing. O conceito é fascinante, mas, sinceramente, como viabilizaremos isso financeiramente, especialmente considerando nossa situação atual? Excelente pergunta, Marcela, respondeu Augusto, fazendo um gesto para Rafael que parecia estar tendo dificuldades para esconder sua surpresa com a apresentação. Rafael, por favor, distribua a segunda pasta. O diretor financeiro obedeceu, mecanicamente, ainda assimilando a magnitude da proposta. O que estão recebendo agora, continuou Augusto, é um plano financeiro detalhado. Sim, recusar a oferta do Grupo Alvarez parece arriscado no curto prazo. Mas analisem os números projetados para 5 e 10 anos. O modelo de negócio que estamos propondo não apenas recupera o investimento inicial, mas potencialmente supera os retornos que teríamos com a venda imediata. Como isso é possível? Questionou Eduardo Meirelles, um dos diretores mais céticos. Através de um modelo híbrido, explicou Augusto. As unidades residenciais e comerciais de alto padrão financiarão a construção e manutenção dos espaços comunitários. Além disso, estabelecemos parcerias preliminares com o governo estadual, 3 universidades e 2 fundações internacionais interessadas em apoiar o componente social do projeto. Joaquim, que até então permanecera em silêncio, finalmente interveio. Se me permitem, começou sua voz simples, mas firme, contrastando com o tom polido dos executivos, há outro aspecto a considerar além dos números. Todos os olhares se voltaram para ele, alguns com curiosidade, outros com mal disfarçada condescendência. As comunidades que serão beneficiadas por esse projeto não são apenas receptoras passivas de caridade, continuou inabalável. São potenciais parceiras, com conhecimento local, habilidades diversas e disposição para contribuir. O que falta são oportunidades estruturadas e pontes entre diferentes realidades da ilha. Augusto observava com orgulho discreto, enquanto Joaquim articulava precisamente o que haviam discutido nas últimas noites. A visão de um projeto que não apenas construísse prédios, mas também conexões significativas entre mundos que raramente se encontravam de forma igualitária. Nos últimos dias, prosseguiu Joaquim, visitamos 5 comunidades da ilha, junto com o Dr. Vicente, do posto de saúde do Morro da Cruz. O que encontramos foram pessoas com enorme potencial, muitas com habilidades técnicas informais que poderiam ser aproveitadas no próprio desenvolvimento do projeto. Está sugerindo que contratemos mão de obra não qualificada para um empreendimento desse porte? Questionou Eduardo, cético. Não, respondeu Joaquim com tranquilidade. Estou sugerindo que identifiquemos talentos subutilizados, oferecendo capacitação formal
para complementar conhecimentos práticos que já existem. Um pedreiro autodidata do morro pode não ter diploma, mas muitas vezes tem décadas de experiência, prática. Com treinamento adequado, pode se tornar um profissional certificado. Marcela, a diretora de marketing, parecia cada vez mais interessada. Do ponto de vista de imagem corporativa, isso seria revolucionário. Um modelo de desenvolvimento que integra verdadeiramente a comunidade, em vez de simplesmente deslocá-la ou ignorá-la. Exatamente, concordou Augusto. E não é apenas marketing, Marcela. É uma forma genuinamente mais inteligente e sustentável de crescer. A discussão prosseguiu por mais 2 horas, com questionamentos técnicos, financeiros e logísticos, sendo abordados em detalhes. Gradualmente, a resistência inicial de alguns executivos foi cedendo lugar a um cauteloso entusiasmo. Não era apenas a solidez dos números apresentados, mas também a paixão e convicção com que Augusto e, surpreendentemente, Joaquim defendiam a visão. Ao final da reunião, Augusto propôs uma votação. O resultado, embora não unânime, foi inequívoco: 9 votos a favor e apenas 2 contra o novo projeto. Está decidido, então, concluiu Augusto satisfeito. A partir de hoje, todos os recursos antes destinados ao projeto original serão redirecionados para o Novos Horizontes. Rafael, por favor, prepare uma resposta formal ao Grupo Alvarez, agradecendo o interesse, mas informando que a ponta do coral não está à venda. Enquanto os executivos saíam da sala, muitos pararam para cumprimentar Joaquim, agora visivelmente com outro tipo de respeito. O pescador respondia com sua habitual simplicidade, mas Augusto podia perceber o impacto que a experiência havia causado nele. Você foi extraordinário, comentou Augusto quando finalmente ficaram sozinhos na sala. Conseguiu transmitir a essência do projeto de uma forma que eu jamais conseguiria. Joaquim sorriu discretamente. Apenas falei o que tenho observado toda a minha vida. A ilha tem 2 mundos que raramente se encontram de verdade. Seu projeto pode começar a mudar isso. Nosso projeto, corrigiu Augusto. E, falando nisso, tenho outra proposta para você. Gostaria que assumisse a coordenação comunitária da Fundação Clara Mendonça. Um cargo em tempo integral, com a autonomia necessária para estruturar os programas de capacitação e integração. A oferta pegou Joaquim de surpresa. Augusto, eu agradeço a confiança, mas não tenho formação para isso. Sou apenas um pescador que conhece como ninguém a realidade das comunidades que queremos alcançar, interrompeu Augusto. A formação técnica pode ser adquirida. Já contratamos consultores especializados que trabalharão ao seu lado. O que não se aprende facilmente é a vivência, a sensibilidade para entender de verdade as necessidades dessas famílias. Joaquim ficou em silêncio por um momento, ponderando a proposta. Posso pensar a respeito? É uma grande responsabilidade. Claro, concordou Augusto. Leve o tempo que precisar, mas saiba que, para mim, você já demonstrou todas as qualidades necessárias para o cargo. Ao saírem do edifício da Mendonça Incorporações, foram surpreendidos por uma figura familiar aguardando na calçada. Teresa Álvares, impecável em seu terno vermelho, com uma expressão que misturava irritação e determinação. Augusto, cumprimentou ela friamente. Esperava uma resposta formal antes de qualquer decisão final. Teresa, respondeu ele mantendo a compostura, o conselho acabou de votar. A resposta oficial chegará ao seu escritório ainda hoje, mas posso adiantar. A ponta do coral não está à venda. Os olhos dela estreitaram-se ligeiramente. É uma decisão imprudente considerando a situação financeira da sua empresa. Nossa oferta era excepcionalmente generosa. E ainda assim, insuficiente, retrucou Augusto. Alguns projetos valem mais do que dinheiro pode comprar. O olhar de Teresa desviou-se para Joaquim, que aguardava discretamente alguns passos atrás. Vejo que seu consultor está exercendo uma influência considerável. Interessante como tragédias pessoais podem alterar completamente as prioridades de um homem de negócios. Não foram apenas as tragédias que mudaram minhas prioridades, Teresa, respondeu Augusto calmamente. Foram também os milagres,
e as pessoas extraordinárias que encontrei pelo caminho. Sem esperar resposta, Augusto fez um gesto para Joaquim e ambos seguiram em direção ao carro que os aguardava. Teresa permaneceu na calçada, observando-os com uma expressão indescritível. Ela não vai desistir facilmente, comentou Joaquim enquanto entravam no veículo. Provavelmente não, concordou Augusto. O grupo Alvarez não está acostumado a ouvir não, mas estamos preparados para o que vier. No caminho de volta para casa, passaram propositalmente pela Ponta do Coral, o terreno à beira-mar que agora representava muito mais que um simples projeto imobiliário. De dentro do carro contemplaram a paisagem deslumbrante, o mar azul turquesa, a vegetação nativa que crescia nas encostas e a vista panorâmica da ilha. Clara adorava este lugar, comentou Augusto, um sorriso melancólico nos lábios. Dizia que aqui se podia sentir a verdadeira essência de Florianópolis, o encontro entre o mar, a terra e o céu. É um lugar especial, concordou Joaquim. Merece um projeto que respeite sua beleza e significado. E terá, garantiu Augusto, graças em grande parte a você. Ao chegarem à mansão, foram recebidos por uma cena que imediatamente dissipou qualquer tensão remanescente da reunião e do encontro com Teresa. No jardim, Lucas e Aninha haviam improvisado uma exposição de arte ao ar livre, com desenhos coloridos pendurados em varais entre as árvores. Pai, seu Joaquim, gritou Lucas, correndo em sua direção. Venham ver a exposição da Aninha. Ela desenhou todos nós. Os dois homens aproximaram-se, encantados com a criatividade das crianças. Aninha, normalmente tímida, parecia radiante de orgulho enquanto mostrava seus trabalhos. Retratos simples, mas expressivos de todos os habitantes da casa, incluindo Dona Zuleide e até mesmo Paulo, o motorista. Este é especial, disse ela, apontando para um desenho maior no centro da exposição. É a nossa família. O desenho mostrava 7 figuras de mãos dadas. Augusto, Lucas, Joaquim, Aninha, Dona Zuleide, Paulo e uma figura feminina com asas e auréola que pairava sobre todos, claramente representando Clara. É lindo, filha, murmurou Joaquim, visivelmente emocionado. Foi ideia do Lucas colocar a tia Clara como um anjo, explicou Aninha. Ele disse que ela cuida de todos nós lá de cima. Augusto sentiu um nó na garganta, incapaz de falar por um momento. Lucas aproximou-se, envolvendo o pai. Em um abraço apertado. A mamãe teria gostado dela, não é? Pai? Perguntou o menino olhando para Aninha. Teria adorado, me conseguiu responder Augusto finalmente. Clara sempre dizia que artistas enxergam o mundo de uma forma especial, veem beleza onde outros não conseguem ver. Como a Ponta do Coral? Perguntou Lucas, surpreendendo os adultos com sua percepção. Vocês vão construir o projeto da mamãe lá, não vão? Como você sabe sobre isso? Questionou Augusto intrigado. Lucas deu de ombros. Ouvi vocês conversando algumas noites e vi os desenhos no seu escritório. É aquele lugar bonito perto do mar, onde a mamãe queria fazer um parque para todas as crianças, não só as ricas. Exatamente, confirmou Augusto, impressionado com a memória e compreensão do filho. E sabe de uma coisa? Seu Joaquim vai nos ajudar a tornar esse sonho realidade. Os olhos de Lucas iluminaram-se. Verdade, seu Joaquim. Você vai trabalhar com o meu pai no projeto da mamãe? Joaquim olhou para Augusto, depois para as crianças e finalmente para o desenho da família criado por Aninha. Naquele momento, qualquer hesitação que ainda pudesse ter quanto à proposta de Augusto dissipou-se completamente. Sim, Lucas, respondeu com convicção. Vou ajudar seu pai a construir algo muito especial naquele lugar. E podemos ajudar também? Perguntou Aninha, animada. Posso fazer desenhos para decorar os prédios? É claro que podem, garantiu Augusto sorrindo. Na verdade, estou pensando em incluir um espaço dedicado à arte infantil no centro cultural. Poderíamos chamá-lo de Galeria Aninha. O que acham? A menina ficou boquiaberta, incapaz de acreditar no que ouvia. Uma galeria com meu nome, de verdade? De verdade, confirmou Augusto, para que outras crianças com talento como o seu tenham um lugar para mostrar sua arte. Aninha olhou para o pai, como se buscasse confirmação de que aquilo não era apenas uma brincadeira.
Joaquim assentiu, sorrindo com orgulho. E poderíamos ter um espaço para aprender sobre o mar também, sugeriu Lucas, empolgado com a ideia de contribuir. Com aquários e mapas de navegação como aqueles que o seu Joaquim me ensinou a usar. Centro Marinho Lucas Mendonça, propôs Joaquim, entrando no espírito da conversa. Um lugar onde crianças da ilha possam aprender sobre o oceano que a cerca e a importância de preservá-lo. Os olhos de Lucas brilharam com a ideia de ter seu nome associado a algo tão significativo. Podemos mesmo fazer isso, pai? Podemos, garantiu Augusto, e faremos. Enquanto as crianças corriam de volta para sua exposição, animadas com as novas possibilidades, Augusto e Joaquim trocaram um olhar de compreensão mútua. O que começara como uma tragédia, seguida de um milagre inesperado, agora se transformava em algo ainda maior, uma visão compartilhada, um propósito comum que unia duas famílias antes separadas por abismos sociais e econômicos. Então, disse Augusto quebrando o silêncio, posso considerar que aceitou minha proposta? Joaquim sorriu estendendo a mão. Considere-me contratado, senhor Mendonça, coordenador comunitário da Fundação Clara Mendonça. Enquanto apertavam as mãos selando o acordo, não perceberam Dona Zuleide observando a cena da varanda, com lágrimas discretas de alegria. A governanta, que servira a família Mendonça por tantos anos, testemunhara a tragédia do acidente, o desespero de Augusto, e agora presenciava o renascimento não apenas de uma família, mas de uma visão que poderia transformar muitas vidas. Clara estaria tão orgulhosa, murmurou para si mesma, olhando para o céu azul de Florianópolis. Tão orgulhosa de todos eles. Naquele final de tarde ensolarado, enquanto o sol começava sua descida lenta em direção ao mar, uma nova história começava a ser escrita na ilha. Uma história de pontes sendo construídas não apenas de concreto e aço, mas de compreensão, respeito e propósito compartilhado. 6 meses se passaram desde a decisão que mudou o rumo da Mendonça Incorporações e, por extensão, das vidas de todos os envolvidos. O sol de outono banhava a ponta do coral naquela manhã especial, enquanto centenas de pessoas reuniam-se para a cerimônia de lançamento oficial do projeto Novos Horizontes. No palco montado estrategicamente para que todos pudessem contemplar a beleza da Bahia ao fundo, Augusto Mendonça ajustava o microfone visivelmente emocionado. Ao seu lado, Joaquim, em um terno simples mas elegante, parecia igualmente comovido. Na primeira fileira de cadeiras, Lucas e Aninha aguardavam ansiosos, de mãos dadas, acompanhados por Dona Zuleide, Dr. Vicente e dezenas de moradores das comunidades que seriam beneficiadas pelo projeto. Bom dia a todos, começou Augusto, sua voz ecoando pelos alto-falantes. Hoje não celebramos apenas o início de uma construção, mas o nascimento de uma nova visão para nossa ilha. Uma visão que nasceu, ironicamente, de uma grande perda pessoal. Seu olhar encontrou o de Lucas, que sorriu, encorajadoramente. Nos últimos meses, o menino havia se recuperado completamente do trauma do acidente. As sessões com a psicóloga, combinadas com o apoio incondicional de sua nova família expandida, haviam operado maravilhas. O Lucas de agora era novamente uma criança vibrante, curiosa e cheia de vida, embora com uma sabedoria nos olhos que falava das experiências extraordinárias que vivera. Muitos de vocês conhecem nossa história, continuou Augusto. Como meu filho Lucas desapareceu no mar durante uma tempestade, como foi resgatado e cuidado por Joaquim e Aninha Santos, e como esse milagre nos uniu de formas que jamais poderíamos imaginar. Um murmúrio emocionado percorreu a plateia. A história do empresário milionário e do pescador humilde havia capturado a imaginação de toda Florianópolis, tornando-se uma espécie de lenda moderna da ilha. O que talvez não saibam é que esse projeto que hoje iniciamos foi sonhado originalmente por minha esposa Clara, anos antes do acidente. Clara era pediatra, trabalhava principalmente com crianças de comunidades vulneráveis e sempre acreditou que nossa ilha precisava de pontes, não apenas físicas, mas sociais e culturais. Augusto fez uma pausa, respirando fundo para controlar a emoção.
Quando perdi Clara, continuei com o projeto por lealdade à sua memória. Quando pensei ter perdido Lucas também, abandonei tudo, incapaz de encontrar sentido em qualquer coisa. Mas quando o milagre aconteceu, quando meu filho retornou para mim pelas mãos de Joaquim e Aninha, entendi finalmente e completamente o que Clara sempre tentou me ensinar. Virando-se para Joaquim, fez um gesto convidando-o a se aproximar do microfone. E agora gostaria que todos ouvissem o homem que não apenas salvou meu filho, mas que tem sido fundamental na concepção deste projeto. Joaquim Santos, coordenador comunitário da Fundação Clara Mendonça. Joaquim avançou com sua dignidade característica. Nos últimos meses, havia se transformado, não em sua essência, que permanecia a mesma, mas em sua confiança e capacidade de articular suas ideias. Cursos intensivos de gestão social, combinados com sua sabedoria natural e experiência de vida, haviam feito dele um líder respeitado tanto nas comunidades quanto nos círculos empresariais que agora frequentava. Obrigado. Augusto, começou ele, a voz firme apesar do nervosismo visível. Como muitos sabem, sou pescador de ofício. Nasci e cresci no Morro da Cruz, conhecendo desde cedo tanto as dificuldades quanto as forças das nossas comunidades. Seu olhar percorreu a plateia, detendo-se por um momento em Aninha, que o observava com evidente orgulho. A menina também florescera nos últimos meses. Na nova escola, destacava-se não apenas em arte, mas em todas as disciplinas, compensando rapidamente os anos de educação precária com uma sede de conhecimento que impressionava a todos. Quando encontrei Lucas, naquela praia após a tempestade, não fiz nada extraordinário. Fiz apenas o que qualquer ser humano decente faria. Cuidei de uma criança que precisava de ajuda. O que é extraordinário é o que nasceu daquele encontro, não apenas a amizade entre nossas famílias, mas esta visão compartilhada de uma ilha mais integrada, mais justa. Joaquim prosseguiu explicando os componentes comunitários do projeto. O Centro de Capacitação Profissional, a Clínica de Saúde Integrada que complementaria o trabalho do posto do Morro da Cruz, a incubadora de pequenos negócios para empreendedores, locais e os espaços culturais abertos a todos. Este não é um projeto de caridade, enfatizou. É um projeto de parceria genuína. As comunidades não serão apenas beneficiárias, mas participantes ativas em todas as etapas, da construção à gestão permanente dos espaços. Enquanto Joaquim falava, Augusto observava a plateia, notando com satisfação como as pessoas escutavam com atenção e respeito, tanto os moradores das comunidades quanto os empresários e autoridades presentes. Era exatamente essa capacidade de transitar entre mundos, de construir pontes de compreensão, que tornava Joaquim tão valioso para o projeto. Após os discursos iniciais, chegou o momento mais aguardado: o descerramento da placa comemorativa e a apresentação da maquete completa do projeto. Augusto chamou Lucas e Aninha ao palco, entregando a eles a honra de revelar a grande maquete coberta por um pano de veludo azul. Prontos? Perguntou às crianças, que assentiram, animadas. Juntos, puxaram o tecido, revelando uma representação detalhada e impressionante do que seria o complexo Novos Horizontes em 2 anos. A plateia aplaudiu entusiasticamente ao ver o design inovador, que integrava harmoniosamente edifícios modernos com a paisagem natural, preservando áreas verdes e criando espaços públicos acolhedores. E agora, anunciou Augusto, gostaria de revelar uma surpresa especial. O coração do nosso complexo será uma praça central, que hoje oficialmente batizamos como Praça dos Encontros. No centro dessa praça estará uma escultura que simboliza nossa história e a visão deste projeto. Com um gesto, convidou um homem que aguardava discretamente na lateral do palco, Matheus Braga, renomado escultor catarinense. O artista se aproximou, trazendo consigo uma maquete menor, que colocou sobre uma mesa preparada para a ocasião. Esta é a representação da escultura que será instalada na praça central, explicou Matheus, removendo o pano que a cobria.
Suspiro coletivo de admiração percorreu a plateia. A escultura mostrava duas mãos, uma claramente de adulto, outra de criança, emergindo das ondas, entrelaçadas em um gesto que simultaneamente sugeria resgate e união. As ondas, espiralando-se ao redor das mãos, formavam a base de um banco circular onde as pessoas poderiam sentar-se, contemplando a baía. Laços de Mar e Terra é o nome desta obra, continuou o escultor. Ela representa não apenas o resgate de Lucas por Joaquim, mas também como encontros inesperados podem transformar vidas e comunidades inteiras. Aninha observava a maquete com olhos brilhantes. Parece que as mãos estão dançando, comentou, encantada. É exatamente isso, concordou Mateus sorrindo para a menina. Uma dança de encontro, de apoio mútuo, de celebração da conexão humana. Após a cerimônia oficial, enquanto os convidados circulavam pelo espaço, examinando as maquetes e conversando animadamente sobre o projeto, Augusto encontrou Joaquim, contemplando sozinho o terreno que em breve seria transformado. No que está pensando? Perguntou, juntando-se ao amigo. Em como a vida dá voltas, respondeu Joaquim pensativo. Há 7 meses eu estava consertando meu barco de pesca, preocupado se conseguiria pagar o material escolar da Aninha. Hoje estou aqui, parte de algo que pode mudar a vida de centenas de famílias. Augusto assentiu, compreendendo perfeitamente. Sabe o que Clara sempre dizia? Que a vida raramente segue uma linha reta. É mais como a maré, avança, recua, às vezes nos arrasta para lugares inesperados, mas sempre com um propósito que só compreendemos depois. Sua esposa era uma mulher sábia, comentou Joaquim. Era, concordou Augusto, e ela teria adorado você e Aninha. Teria visto imediatamente o que eu demorei para enxergar. Que a verdadeira riqueza não está nas contas bancárias ou nos empreendimentos, mas nas conexões humanas, na capacidade de fazer diferença na vida dos outros. A conversa foi interrompida por Lucas e Aninha, que corriam em sua direção, seguidos por um grupo de crianças do Morro da Cruz, colegas de Aninha da antiga escola, especialmente convidados para a cerimônia. Pai, seu Joaquim, exclamou Lucas ofegante de excitação. A Aninha teve uma ideia incrível para o centro marinho. Quero que tenha uma parte só para ensinar as crianças sobre proteção dos oceanos, explicou Aninha, seus olhos brilhando com entusiasmo. Com um laboratório onde possamos estudar como limpar a água poluída e ajudar os animais marinhos. Augusto e Joaquim trocaram olhares divertidos. Nos últimos meses, as crianças haviam se tornado parte ativa do planejamento, oferecendo sugestões que frequentemente surpreendiam até mesmo os arquitetos e engenheiros experientes. É uma excelente ideia, aprovou Augusto. Podemos discutir isso com a equipe de design ambiental na próxima reunião. Falando em ideias, interveio Joaquim. Há algo que venho pensando, mas queria discutir primeiro com vocês dois. O tom sério chamou a atenção de todos. As crianças aproximaram-se curiosas. Tenho observado como a parceria entre nossas famílias transformou nossas vidas, começou Joaquim. E me pergunto se não poderíamos estender esse modelo para outras famílias. Como assim? Perguntou Augusto intrigado. Estou pensando em um programa de mentoria cruzada, explicou Joaquim. Famílias de diferentes realidades sociais e econômicas da ilha formando parcerias de apoio mútuo. Não apenas os mais privilegiados ajudando os menos favorecidos, mas um verdadeiro intercâmbio de conhecimentos, habilidades e perspectivas. Augusto considerou a ideia impressionado, como um programa de famílias parceiras. Exatamente, confirmou Joaquim, animando-se. Já identifiquei várias famílias no Morro da Cruz que teriam muito a oferecer e também a ganhar com esse tipo de conexão. Pessoas com habilidades extraordinárias, valores fortes, mas que precisam de oportunidades estruturadas. E eu conheço várias famílias em Jurerê e Canasvieiras que poderiam participar, completou Augusto, o entusiasmo crescendo à medida que a ideia tomava forma. Poderíamos iniciar com um projeto piloto, talvez 20 parcerias, e expandir, gradualmente conforme os resultados. Lucas, que escutava atentamente, interveio. Poderia se chamar Projeto Laços, como a escultura. Projeto Laços, repetiu Augusto, sorrindo para o filho.
Perfeito. Um nome que captura exatamente a essência do que queremos construir. Enquanto discutiam os detalhes preliminares da nova iniciativa, foram interrompidos por Paulo, o motorista e segurança, que se aproximou com uma expressão preocupada. Senhor Augusto, desculpe interromper, mas Teresa Álvares está aqui. Insiste em falar com o senhor. Augusto e Joaquim trocaram olhares apreensivos. Desde a recusa da oferta pelo terreno, o Grupo Álvares havia tentado diversos meios para obstruir o projeto Novos Horizontes. De questionamentos legais a tentativas de minar o apoio político e financeiro da iniciativa. Vou falar com ela, decidiu Augusto. Joaquim, pode ficar com as crianças? Claro, respondeu o pescador. Crianças, que tal vermos de perto a maquete da Galeria Aninha? Enquanto Joaquim conduzia o grupo animado de volta às exposições, Augusto seguiu Paulo até onde Teresa aguardava, elegante como sempre, em um terno azul marinho impecável, observando criticamente os painéis informativos do projeto. Teresa cumprimentou Augusto, mantendo a compostura. Não esperava vê-la hoje. A empresária virou-se, um sorriso calculado nos lábios. Augusto, devo admitir, é um projeto impressionante, muito diferente do que imaginei quando soube de sua decisão peculiar. Peculiar? Repetiu ele, levantando uma sobrancelha. Recusar 40% acima do valor de mercado por um terreno? Sim, diria que é uma decisão no mínimo incomum para alguém com seu histórico de negócios. Augusto manteve-se calmo, recusando-se a ser provocado. E o que a traz aqui hoje, Teresa? Duvido que seja apenas para admirar nosso projeto. A empresária hesitou por um momento, como se reconsiderasse sua abordagem. Na verdade, vim propor uma parceria. Parceria? Repetiu Augusto, genuinamente surpreso. O Grupo Álvares tem interesse em diversificar seu portfólio, incluindo projetos com componentes sociais mais robustos, explicou ela, seu tom profissional mascarando qualquer emoção. Seu Novos Horizontes já está gerando buzz considerável nos círculos de investimento sustentável. Gostaríamos de discutir uma possível colaboração. Augusto estudou o rosto de Teresa, tentando decifrar suas verdadeiras intenções. Estou sempre aberto a parcerias genuínas, Teresa, mas confesso que estou intrigado com essa mudança repentina de abordagem. Negócios são negócios, Augusto, respondeu ela pragmática. Quando uma tendência emergente demonstra potencial, adaptamo-nos. Seu modelo híbrido de desenvolvimento é intrigante. Antes que Augusto pudesse responder, Lucas apareceu correndo, seguido por Aninha. Pai, venha ver o que descobrimos. Tem uma nascente de água doce no terreno que ninguém tinha notado antes. Teresa observou a interação com curiosidade mal disfarçada, especialmente quando notou a forma natural e carinhosa com que Augusto incluiu Aninha na conversa, tratando-a com o mesmo afeto que dedicava ao filho. Estes são Lucas, meu filho, e Aninha, filha de Joaquim Santos, apresentou Augusto, notando o interesse da empresária. Crianças, esta é Teresa Álvares, do Grupo Álvares. A senhora é a que queria comprar o nosso projeto? Perguntou Lucas diretamente, surpreendendo os adultos com sua franqueza. Teresa pareceu momentaneamente desconcertada, mas recuperou-se rapidamente. Digamos que tinha uma visão diferente para este espaço, jovem Lucas. Que bom que meu pai não vendeu, comentou o menino com a sinceridade das crianças. Assim podemos construir algo que ajude todo mundo, não só pessoas ricas. Lucas, advertiu Augusto suavemente, embora não conseguisse esconder completamente o sorriso diante da observação perspicaz do filho. Surpreendentemente, Teresa também sorriu. Um sorriso genuíno. Talvez o primeiro que Augusto já vira em seu rosto sempre controlado. Seu filho tem uma visão clara das coisas, comentou. E talvez esteja certo. Talvez eu precise reconsiderar algumas premissas. Antes que a conversa pudesse continuar, foram interrompidos pelo som de palmas. Era a hora da apresentação cultural que encerraria o evento. No palco improvisado, um grupo de crianças do Morro da Cruz, incluindo antigos colegas de Aninha, preparava-se para uma apresentação de boi de mamão, tradicional manifestação folclórica catarinense. Se nos dá licença, Teresa, disse.
Augusto, prometemos às crianças que assistiríamos à apresentação. Quanto à sua proposta de parceria, podemos marcar uma reunião na próxima semana para discutir detalhes. A empresária assentiu, seu olhar ainda fixo nas crianças que agora corriam em direção ao palco. Claro, minha secretária entrará em contato. Enquanto Augusto se afastava com Lucas e Aninha, Teresa permaneceu observando a cena, a forma como Joaquim se juntou a eles, o abraço casual e afetuoso que trocaram, a óbvia conexão que unia aquelas duas famílias tão diferentes. Por um breve momento, algo semelhante à inveja ou talvez admiração relutante passou por seus olhos, normalmente calculistas. A apresentação de Boi de Mamão foi um sucesso vibrante, com as crianças do morro demonstrando talento e alegria contagiantes. Ao final, para surpresa de todos, Aninha subiu ao palco, visivelmente nervosa, mas determinada. Boa tarde a todos, começou ela, sua voz pequena amplificada pelo microfone. Meu nome é Aninha Santos. Há 6 meses, eu morava no Morro da Cruz com meu pai, e mal podia imaginar que hoje estaria aqui, falando para todos vocês. A plateia silenciou, capturada pela sinceridade da menina. Muita gente acha que nossa história é sobre um milagre, como encontramos o Lucas depois do acidente, como ele voltou para o pai dele. E sim, isso foi um milagre. Ela fez uma pausa, buscando Joaquim na plateia. Mas para mim o verdadeiro milagre veio depois. Foi descobrir que pessoas de mundos tão diferentes podem se tornar uma família, podem se ajudar, podem construir coisas bonitas juntas. Augusto sentiu os olhos marejarem, notando que não estava sozinho. Muitos na plateia discretamente enxugavam lágrimas enquanto a pequena oradora continuava. Este projeto não é só sobre prédios e praças, prosseguiu Aninha. É sobre mostrar que a ilha não precisa ter 2 lados separados, que podemos construir pontes, que cada um tem algo especial para ensinar e para aprender. Sua conclusão foi simples, mas poderosa. Meu pai é pescador. Ele sempre diz que o mar pode separar terras, mas também é o caminho que liga uma ilha ao mundo. Acho que as pessoas são assim também. Podemos escolher ser ilhas isoladas ou podemos construir caminhos para nos encontrar. A ovação que se seguiu foi ensurdecedora. Joaquim, normalmente tão contido, não conseguiu esconder as lágrimas de orgulho enquanto sua filha, antes tímida e insegura, recebia o reconhecimento caloroso de uma plateia que incluía desde pescadores até empresários e autoridades. Quando Aninha desceu do palco, foi imediatamente abraçada por Lucas, seguido por Augusto e Joaquim. Os 4 permaneceram assim por um momento, unidos em um abraço que simbolizava perfeitamente a essência do projeto que celebravam. A união de mundos diferentes em algo novo e extraordinário. Mais tarde, enquanto o sol se punha sobre a baía, tingindo o céu de tons dourados e rosa, Augusto e Joaquim encontraram um momento de tranquilidade para contemplar o terreno que em breve se transformaria. As crianças brincavam a poucos metros de distância, perseguindo-se alegremente na praia. Sabe o que mais me impressiona? Comentou Augusto, quebrando o silêncio contemplativo. O quê? Perguntou Joaquim. Como as crianças entenderam tudo tão naturalmente. Para elas, não há nada de estranho ou forçado na nossa situação. São simplesmente família. Joaquim assentiu, observando sua filha e Lucas brincando despreocupadamente. Crianças enxergam com o coração, sem os filtros e preconceitos que nós adultos acumulamos. Para elas o importante é o carinho, a segurança, o sentimento de pertencimento. É uma lição que todos deveríamos aprender, refletiu Augusto, e é exatamente o que este projeto representa. Uma oportunidade de ver além das divisões artificiais, de construir conexões genuínas. Um grito alegre das crianças chamou sua atenção. Lucas havia encontrado algo na areia e acenava excitadamente para eles. Pai, seu Joaquim, venham ver! Os 2 homens aproximaram-se, curiosos. Na pequena mão de Lucas, uma concha espiralada, de coloração rara e perfeita, brilhava sob a luz do sol poente. É uma olivela, identificou Joaquim impressionado. Muito rara nesta parte da ilha.
Podemos colocar no centro da Praça dos Encontros, sugeriu Lucas entusiasmado, como um